Tudo o que se vê aí só de caminhar, o YouTube não vai me permitir. O fato é que aqui se vendem muitos animais cuja venda não seria exatamente legal. Tintuce, ping-pong, aquilo do ovo que eu vi, usar cenoura, flor mágica, nem quero saber o que é. Não, dizem, sem foto, sem foto. Ah, sim, ali tem garotas sensuais no bar. Hoje vamos nos aprofundar no lado mais obscuro da Tailândia, onde você pode fazer o que quiser, desde que tenha dinheiro. Do famoso turismo para solteiros à venda de animais exóticos e também vamos passar pelos bairros mais marginalizados de Bangkok. Vamos ver, esta é uma rua que tinha certa fama que eu queria confirmar para ver se ainda existia, mas a questão é que aqui é uma rua que, assim como nas Filipinas, era muito famosa por vender documentação falsa. Por exemplo, aqui vendiam carteira de motorista, diplomas, certificados, mas o mais engraçado é que aqui até vendiam carteira de motorista de outros países, inclusive, até vendiam credencial do FBI. Ou seja, as pessoas já compravam isso de brincadeira, né? Era muito falso. Mas enfim, queria ver se ainda tinha e não, descobri que não tem mais. Pelo que me disseram, a polícia já tirou todo mundo de lá, porque claro, era totalmente ilegal. Então isso já não existe mais. Por outro lado, no assunto da erva, né, a Maria Joana, o fato é que há 2 anos quando vim era super legal e pelo que vejo continua assim, ainda existem lojas de cannabis. Mas pelo que andei perguntando, parece que tem uma coisa de sim, de não, de... Ou seja, muitas lojas fecharam justamente porque as leis ficam mudando o tempo todo. Que sim, que não, então, mas enfim, eu continuo observando. Bom, no vídeo anterior visitamos um bairro humilde, mas bonito. Mas obviamente tem que haver bairros que não são tão bonitos. E este seria o lugar mais marginal de Bangkok. Bom, este basicamente seria um dos bairros marginais mais famosos de Bangkok, que é muito fácil de reconhecer pelos trilhos de trem que estão extremamente sujos e além disso é complicado caminhar. Mas tem muito lixo. Não sei se o trem passa por aqui, mas pode ser que passe o trem. O cheiro de lixo é um pouco forte. E ao lado dos trilhos fica a parte comercial, digamos assim. Tem muitas barraquinhas de tudo por aqui. Os quiosques, comida de rua. Por exemplo, aqui tem muita gente que simplesmente não paga luz e água. Não porque estejam ligados ou conectados aos serviços de forma ilegal, mas porque simplesmente recebem oficialmente de graça. E algumas pessoas recebem subsídios que, bom, são algo em torno de $20 por mês, obviamente com isso não se resolve nada, mas recebem alguma coisa. Ah, mas olhem, aqui temos uma casa com uma entrada muito bonita, hein? Quer dizer, a cabeça do cervo esculpida em madeira e a questão da fiação no teto também está lá. Os cabos passam de uma forma interessante também. Agora, isso sim, este bairro, embora seja um bairro muito pobre, muito marginalizado, sua origem vem do porto. Estamos ao lado de um rio que conecta com o mar e, claro, foi aqui que se estabeleceram muitas pessoas para trabalhar como mão de obra barata. O lugar em si está em uma área onde o terreno é muito caro, mas basicamente estão cedendo para as pessoas que estão aqui há muitos anos. Porque, claro, não podem simplesmente despejar as pessoas só porque a terra é valiosa. Também há prédios residenciais bem grandes, não só casinhas, o que sim, por exemplo, vamos ver. O fato é que, apesar de ser um bairro marginal e tudo isso, não é um lugar perigoso. Por isso podemos vir sozinhos. Tivemos que perguntar. Perguntamos e me disseram: não, lugares inseguros em Bangkok não existem, apesar de haver muita questão envolvendo porte de armas. Ah, esperem, tem algo que quero mostrar para vocês. Vamos mudar um pouco de assunto para um tema muito interessante, que é o tema dos reis da Tailândia. O fato é que o tema do rei, em muitas casas vemos fotos dos reis penduradas, mas principalmente, veja, o rei atual é o 10º rei, o rei não sei quanto, 10º. O fato é que o 5º e o 9º foram os mais queridos. O 5º especialmente porque foi ele quem conseguiu que a Tailândia não fosse colonizada. A Tailândia nunca foi colonizada, apenas foi um pouquinho controlada pelo Japão durante a Segunda Guerra. Mas foi por um período muito curto. E o 9º foi extremamente querido, muito querido, porque era uma pessoa muito humilde. Mais ainda, se havia algum problema social, algum desastre, ele gostava muito de fotografia. E ia, acompanhava o povo, tirava fotos como se estivesse estudando.
Ele anotava as coisas que via na sociedade. E mais ainda, dizem que existe um museu dedicado a ele, onde mostram a última pasta de dente que ele usou. Porque dizem que ele apertou até o final. Isso é uma demonstração de humildade, de usar a pasta de dente até o fim, bem até o final. Não sei se é coincidência ele ter terminado ali. E o fato é que isso não é tão comum. Fora as fotos obrigatórias do último rei que o Estado coloca. O 10º rei não é tão querido, segundo dizem. Ele é totalmente o oposto do pai dele. Também é ilegal falar mal do rei. Então, muito mais do que isso a gente não pode dizer. Mas para vocês terem uma ideia, o respeito pelo rei chega ao ponto de que quando alguém vai ao cinema, parece que eles passam uma espécie de vídeo ou algo assim sobre o rei. E toda vez que passavam isso, no cinema todo mundo se levantava. E a questão é que o 9º rei, ele ficou até 2016, algo assim, até que morreu. Mas, hoje em dia no cinema já não é mais obrigatório, porque as pessoas não querem se levantar. Vocês podem pesquisar por conta própria. Mas o último rei é muito diferente do 9º. Mas enfim, muita barraca de comida. E coisas do tipo, olhem, aquelas casinhas ali são super coloridas, mas enfim, voltando ao assunto da insegurança dessa área, é que todo mundo fala que esse é o bairro marginal, etc e tal, mas na verdade todo mundo diz que é seguro, que se você passar por aqui não acontece nada. Ufa, aqui o chão está um pouco alagado, por isso pudemos vir sem medo. E olha que a Tailândia é um país onde existe porte de armas, existe uma forma legal. Tem até um bairro que é diretamente o bairro das armas. Tem muitas lojas de armas, a permissão parece que não é algo muito difícil de conseguir. Mas a maioria dos tailandeses não costuma andar armada. Opa! Uma pequena inundação. Mas vamos ver, porque por exemplo, quando estivemos em Manila e quisemos ir ao bairro de Tondo, todo mundo nos dizia, não vão para Tondo, é muito perigoso. Se forem, vão com cuidado. Aqui, por outro lado, não tem um lugar onde te digam, não vá para esse bairro. Não passe por aqui nem nada do tipo, porque Bangkok é um lugar muito seguro. A criminalidade, eu não tenho estatísticas nem nada, mas todos os locais me disseram que a criminalidade aqui é muito baixa. Isso também é uma das coisas que contribui muito para que haja tanto turismo, porque além de ter tudo em termos de entretenimento, é um país seguro, é o que eu sempre menciono. É a questão de que querem te cobrar tudo mais caro. São como pequenas fraudes, mas veja, são coisas bem leves. Sua vida não está em perigo por aqui. Eu queria passar por ali, mas não tinha saída. Só tinha lixo. Mas sim, esse bairro é bem diferente do que visitamos ontem. Justamente no vídeo anterior, são bem mais precárias. Mas veja, atenção, não deixa de ter seu charme. Muitas casinhas com plantas, ou seja, é tudo muito labiríntico, muito confuso. Confuso mesmo. Tem que saber subir e descer. Tem os sentinelas. E para onde isso vai? Um quadro gigante de Buda? Ok. Olhem que legal. Muito bonito. Não entendi, desculpa senhora, não era a intenção. Não queríamos interromper a senhora nas suas atividades. Olha esse cachorrinho, ele está gordinho, até tem uma carinha, porque parece muito o que aconteceu, meu amigo. Eu não consigo andar. Ele está gordinho, mas na verdade, isso aqui é super labiríntico, dá para notar muita informalidade. Isso aqui está caindo aos pedaços, eu acho que ainda mora gente aqui. Olhem só, eles têm lagartos. Iguanas, ok? Agora sim, me perdi, não sei onde estamos, não sei como sair. Bom, isso aqui parece ser um caminho sem saída. Vamos por aqui. Mas também é preciso levar em conta que, apesar de tudo, sim, já me falaram que esse bairro era ou ainda é um dos bairros com mais problemas de dependência química. Mas é como se fosse o bairro onde basicamente se pode conseguir. Mas mesmo assim não é algo que realmente preocupe todo mundo. Por isso justamente ninguém te diz que é perigoso. Achamos a saída, agora eu lembrei da questão das armas. Por exemplo, em Phuket. Quer dizer, além disso, fora de Bangkok, lembro que como atração turística tinha tiro ao alvo. Ou seja, com armas de fogo de verdade. E qualquer pessoa maior de idade tinha acesso. Lembro que paguei para me darem um rifle ou uma pistola. Depende da arma, cada uma tem seu preço. Eles te dão uma quantidade de munição. E você pratica tiro com armas de verdade. E o fato é que nem sequer pediram minha identificação. Viram que eu tinha cara de maior de idade e pronto. Mas em Bangkok isso não é muito comum. Em Bangkok até tem. Mas não é muito divulgado como uma atração turística. O turista não pode comprar armas, obviamente.
mas de certa forma você pode ter um acesso limitado a armas de verdade e até atirar. Mas enfim, muito interessante. Agora o próximo assunto vai ser à noite. Se estiverem com crianças, a próxima parte é mais para adultos. Pulem essa parte. Depois a gente volta. E por sinal, na Tailândia, sim senhor, no nicaruga.com.ar também podem aprender tailandês. Assim como podem aprender japonês, chinês, coreano, alemão, inglês e tudo online. Vocês podem fazer aulas à distância. Personalizadas, em grupo, focadas no prático, no teórico, como quiserem, no formal, no que for. E se vocês quiserem, podem até receber um diploma universitário da Universidade Aberta Internacional Interamericana da Argentina. E além disso, mencionando a NACA ou Japatonic na descrição, vocês podem ter até 20% de desconto. Muito obrigado sempre a nicaruga.com.ar por nos apoiar todos os meses, porque graças aos patrocinadores e aos membros do canal é que podemos fazer essas viagens. Lembrem também que sendo membro do canal e contribuindo um pouquinho, vocês têm um videozinho extra simples das viagens que a gente faz. Se é para falar do lado sombrio da Tailândia, que para alguns pode ser a iluminação, é o turismo sexual. Agora mesmo, por exemplo, estamos no bairro japonês, onde não só tem lugares para comer comida japonesa, mas também muitos cartazes em japonês. Mas é um lugar onde atendem exclusivamente japoneses para serviços com garotas. O que é muito curioso, porque aqui todos os distritos, como os bairros ou becos, são muito divididos de acordo com o tipo de clientela. Há áreas que são mais voltadas para americanos, ocidentais. Tem este aqui que é especificamente para japoneses e depois há outros bairros que, bom, vamos dar uma voltinha e mostrar um pouco como é o panorama. Mas o fato é que aqui o estilo de negócio é que as garotas ficam do lado de fora. Você pode vê-las, inclusive há pouco quando passamos pelo metrô, imagino que ao me verem pensando que sou japonês, fizeram as garotas se levantarem. Ou seja, todas as garotas estão sentadas esperando e uma senhora fala: meninas, levantem-se, levantem-se. Elas se levantaram, ou seja, é muito forte, muito, muito forte. Mas enfim, pelo que me dizem, não há tanto problema com as câmeras, então estamos gravando. Isso no Japão é completamente impensável. No Japão, se houver garotas expostas, gritam com você: mas onde há garotas expostas lá? Nos vídeos para membros. O primeiro vídeo quase foi para membros. Mas o ponto é que aqui muitas garotas atendem só japoneses, ou ao menos focam nisso. Mas é uma rua de poucos metros, mas está lotada, lotada de garotas. Mas você passa e as garotas ficam o tempo todo gritando para os senhores que passam. Isso é pesado. E bom, e aqui, por exemplo, as roupas que as garotas que trabalham aqui usam, eu adoro porque o estilo é bem japonês, né? Me faz lembrar dos Kyabakura, os locais das garotas de companhia. No fim, gravar não era certo, elas gritavam muito. Eu também estava me fazendo de bobo. Ouvia os gritos, mas não sei se era um chamado. Mas como gritavam todas ao mesmo tempo, eu pensei, acho que estão reclamando ou protestando. Mas enfim, a 2 quadras temos o mercado de pirataria. Que, bom, na Ásia, especialmente no Sudeste Asiático, isso é algo que se vê muito. Mercados de rua com pirataria. É algo do dia a dia. Está em todo lugar. Não é nenhuma novidade. E eu sei que não é disso que vocês estão esperando que eu fale, né? Mas sim, bolsas estilo Vuitton, camisas de futebol falsificadas, um pouco de tudo, variado, normal. De uma pirataria inofensiva, digamos assim. Bom, também tem mais bares de acompanhantes. Eles dizem, sem foto, sem foto. Ah, sim, tinha garotas sensuais no balcão. Novinhas, daquelas que muitos procuram. Mas tudo bem. Também, por exemplo, uma coisa que oferecem muito são os shows de ping-pong, que por um tempo ficaram muito na moda, a ponto de se tornarem algo bem básico da Tailândia ou de Bangkok. Mas parece que ultimamente isso já ficou batido. Não sei se posso dizer má fama, mas parece que as pessoas já perderam o interesse. Um pouco, porque algumas coisas eram um pouco extremas. Às vezes eram um pouco desagradáveis, as coisas que eram mostradas, porque basicamente da vez que eu vim para a Tailândia, né, há 2 anos, fomos a por curiosidade para ver como era uma senhora que, sem exagero, tinha no mínimo 60 anos vestida de marinheiro. Ela levantava a saia, tinha um ovo.
Ela colocava, tirava, colocava, tirava. Colocava, rebolava no chão, tirava, ovo intacto. E depois colocava de novo, fazia cair em um copo, ovo quebrado. E a questão é que há pouco tempo conheci pessoas que foram a um desses shows. E a questão é que essas pessoas ficaram basicamente traumatizadas. Porque existe o termo geral é ping-pong show. Mas a realidade é que existe uma grande variedade de shows diferentes, variados. E um deles consiste em pegar uma folha, uma lâmina de barbear e colocar e tirar. E a questão é que também é algo muito intenso. E além disso, como que testando se corta mesmo. E a mulher, como ela tem tanto controle, coloca e tira, sem se machucar supostamente. E claro, você vê essas coisas. E não sei se chega a ser divertido. Ainda bem que eu não precisei ver isso, porque seria traumático. Olha esses caras de verde, por exemplo. Eles mostram o cardápio. De que tipo? De que? Todos os tipos de shows, em inglês, chinês e japonês. Ping-pong, fumar cigarro, ou seja, fazem fumar de baixo, abrir uma garrafa, escrever uma carta, usar palitos, aquilo do ovo que eu vi, usar cenoura, flor mágica, não quero nem saber o que é, cortar banana, isso eu acho saudável. Ok, obrigado, amigo. Olha, a base do ping-pong é porque a primeira prática que foi feita é que as meninas colocam uma bolinha de ping-pong e com um ar vindo de baixo, a bolinha de ping-pong é lançada. Em alguns shows elas passavam a bolinha entre um buraco e outro, feminino. Eu ouvi isso pela primeira vez há muito tempo. E me diziam que se eu fosse a um show, mais ou menos caro, era aproveitável, podia ser divertido, até mesmo em casal, relativamente aberto. Mas se você fosse a um muito barato, não era muito bom porque as garotas pareciam um pouco exploradas. E bem, na verdade não sei se recomendo, é algo estranho, bem local. Vocês que sabem, pessoal, ali o senhor também oferecendo shows. E a questão é que, bom, também tem uns cardápios meio suspeitos, que te vendem uns cardápios meio suspeitos. Isso também tem. Bom, as lojas de cannabis, que estão sempre aí. Como eu disse, vamos ver, às vezes é legal, às vezes é ilegal. Que não se entende muito bem, mas estão aí, pelo menos agora pode. Mas algo muito curioso, por exemplo, é que o uso de vape é ilegal. E, portanto, como é ilegal? Bancas informais. O mesmo, por exemplo, com brinquedos sexuais. Os brinquedos sexuais também são ilegais, mas são vendidos em todo lugar. Mas em bancas de rua, não em lojas, digamos. Essas ironias da vida. Pelo que me disseram, a sociedade tailandesa é muito tolerante, muito aberta. Mas na legalidade é bastante conservadora. Mas mesmo assim, a lei também não é tão rígida. Eles são bastante flexíveis em absolutamente tudo. Aqui eu não sei em que eles não são flexíveis, porque flexibilidade é o que não falta. Tem demais nesse país. E esta é a rua gay. Obviamente, como não haveria lugares abertos para meninos ou meninas que procuram pessoas do mesmo gênero. Aqui, por exemplo, tem um lugar que parece ter show de drag queens. Aqui você também tem o beco do unicórnio, o beco dos meninos, principalmente mais focado em homens. Sim, o trabalho sexual masculino também é bastante comum, embora os homens às vezes não precisem gastar tanto dinheiro. Aqui se usam muito aplicativos como... Aplicativos de encontros servem para buscar algo fácil. Também há quem prefira pagar por um serviço para evitar trocar mensagens. Este é o Nana Plaza, o famoso Nana Plaza, que diz The World Largest Adult Playground, ou seja, o maior lugar de diversão para adultos do mundo. O Nana Plaza basicamente é um shopping que acabou se adaptando. Apenas entretenimento para adultos. Obviamente não podemos mostrar nada lá dentro, porque não só é proibido gravar, como tudo o que se vê lá, só de andar, o YouTube não vai permitir. Este é um dos locais de entretenimento adulto maiores da Tailândia. Há muitos outros grandes como este. Rankings não fazem muito sentido, mas existem. Onde você vê dançarinas, como você imagina, e obviamente eles têm seus serviços extras, mas a questão é que todos esses serviços, só o Nana Plaza não é suficiente. E por isso você vê garotas trabalhando nas ruas, nas calçadas, por todo o bairro. Ou seja, é um bairro que acabou. Além disso, o shopping foi transformado, a cultura do bairro foi crescendo, crescendo e se expandindo. O cheiro de maconha que tem aqui, vocês não fazem ideia, o cheiro de maconha que tem aqui.
Não dá para respirar normalmente aqui. Agora vamos falar um pouco da história. Por que a Tailândia é tão famosa pelo turismo adulto? Basicamente é muito simples. Veio por causa da Guerra do Vietnã. Quando teve a Guerra do Vietnã, a Tailândia, por ser um país neutro, amigo dos aliados, digamos assim, era um lugar onde os soldados americanos podiam vir para descansar, o que eles chamavam de descanso e recreação. E o fato é que, como vinham muitos soldados com bastante dinheiro, montaram uma quantidade incontável de bordéis por toda parte, especialmente em Bangkok, onde tudo começou. E Pattaya, que é a praia mais próxima, digamos, Pattaya, por exemplo, é a capital do entretenimento adulto. Cidade pouco adequada para a família, as praias são normais, mas não estão entre as melhores da Tailândia. Fui para Pattaya por ser a praia mais próxima de Bangkok. Isso aconteceu há 2 anos. Fui com minha esposa, veja bem. Mesmo assim, não conhecemos muito a vida noturna. É outra história, não importa. Então é isso. Basicamente, digamos entre aspas, graças aos Estados Unidos, esse tipo de turismo cresceu e explodiu durante a época da guerra. E obviamente, como tudo isso foi estruturado em torno do turismo para estrangeiros, obviamente a Tailândia é um país completamente aberto a esse tipo de serviços para estrangeiros. E é por isso que você vem aqui e, bom, vamos ver. Vamos ao caso. Existem vários tipos de turismo, né? Familiar, de casal. Eu adoro vir à Tailândia com minha parceira, pois é um país muito bonito. Mas chama a atenção de muitos senhores solteiros, muitos cavalheiros que estão buscando carinho em troca de dinheiro. Pessoal, não quero gravar essas pessoas de forma direta, mas acabei de ver algo que eu não sabia que podia existir no mundo, mas acabei de ver. Trabajadoras de la calle muçulmanas. Ou seja, estão completamente cobertas, muito bem maquiadas. Passamos e elas disseram, olá. Bom, vamos ver. Eu acho que em países onde isso é proibido, sempre tem que existir esse serviço. Bom, vamos ver. Agora também, como funcionam esses bares? Basicamente, a ideia é que você vá ao bar, consuma bebida, as garotas recebem uma comissão pelas bebidas, a maior intenção delas é que você consuma e também pague bebida para elas, porque elas recebem comissão, e daí a pessoa pode dizer: quanto custa passar um tempo com você? Isso sempre depende muito das garotas. Algumas aceitam com todo mundo, outras são seletivas, ou seja, tem garotas que diretamente podem recusar passar um tempo com você. E o preço varia, mas gira em torno de uma média, uns $80 mais ou menos. Que bom, porque se o preço também era algo que vocês queriam saber. Ah, claro. E se alguém quiser ir direto ao ponto e não ficar dando voltas em bares? Bom, tem as prostitutas de rua, que aí sim. Ou então entrar no bar para ver se aceitam fazer direto assim. Ir direto ao ponto, mas vai depender. Adoro o quão específico é. Essa proibição de durian é algo muito comum no Sudeste Asiático, mas nada de balões. Específico demais. Beleza, vamos viajar. Gosto da quantidade de publicidade no metrô. Há tanta publicidade que o interior fica invisível. Aqui está a porta. A porta está praticamente desenhada. Mas olha só o requinte que tem o trem. Com pelúcias da Pepsi. Muito bonito. Nem tudo na Tailândia é suspeito. Tem coisas fofas também. E é que aqui está fresco. E além disso, como eu não gosto de visitar shoppings e tal, basicamente eu passo calor o tempo todo. Demora um pouco para começar. Bom, vamos lá. Tem uma coisa que eu esqueci de mencionar, é a questão das pessoas transgênero, que é algo muito conhecido por aqui. O fato é que sim, é super aceito socialmente, mas como eu dizia, como é um país que legalmente é bastante conservador, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, só foi aprovado há 1 ou 2 anos. 2024 ou 2025 por aí, e quanto à mudança de sexo, as pessoas trans, mesmo que tenham feito cirurgia, não podem mudar o gênero nos seus documentos. Isso torna tudo muito interessante, porque é o país mais aberto nesses assuntos em toda a Ásia. Mas legalmente não há muito progresso, digamos assim, ou como quiserem chamar. Mas enfim, agora estamos em um mercado famoso que é de animais, e o fato é que tem até mesmo muito
Vamos chamar de tráfico de animais, às vezes exóticos. Tem algumas lojas que até têm placas de proibido filmar. E quando você vê placas de proibido filmar, é meio óbvio que vão ter coisas estranhas. Vamos chamar de mercado, que deveria ser ilegal. Em alguns casos, não em todos. Olhem só os filhotes de tartaruga, que fofos! Mas agora vamos fazer isso de uma forma um pouco mais discreta, então vamos parar de usar essa câmera e vamos usar a pequenininha. Para ser um pouco mais discretos, olhem os sapinhos coloridos, coitadinhos, eles estão como se fossem um doce para se preparar. E os peixes ali em sacos, quer dizer, alguns estão em aquários, outros estão simplesmente em sacos, e tem alguns bem diferentes. Exemplares bem raros, claro, todos esses estão em sacos. Coitadinhos, não tem nenhum espaço para nadar. Bom, vamos ver, sei lá, que pode estar sendo criticado. É o trabalho desse pessoal. Esses peixes parecem que são para cozinhar. Que bom, o fato é que aqui se vendem muitos animais que não poderiam ser considerados muito legais. E nada. Vamos ver o que achamos de estranho. Não sei que bichinho é esse. Acho que os donos estão ali olhando. Há muitos buracos aqui. Desculpe, não consigo mirar direito. Ele me disse que eu tenho que fazer isso discretamente. Muito discretamente. Ali tinha muitos pássaros. Tinha patos e galinhas. Tem bichinhos muito estranhos, pequenos. Esses aqui andam soltos. Olhem esse. Você sim é livre. Você é o rei desta cidade. Aqui ninguém te diz para onde ir. Que bonito. Cheio de confiança. Olha os coelhinhos, todos pequenininhos, são super fofos. Bom, eu gostei da Ilha dos Coelhos. Ali estão bem apertados. Ele mexe neles como se fosse uma salada. Aves, tartarugas, cachorrinhos. A quantidade de tartarugas, olhem essas tartarugas, muito estranhas. Tartarugas estranhas. E esse bichinho, pequenininhos. Agora dá para ouvir muitos pássaros. Por aqui, olhem só. Essas tartaruguinhas. Como eu gosto de tartarugas. Prefiro vê-las soltas. Melhor pararmos de falar como se tivéssemos tudo. Pena, se não. Não chegamos a lugar nenhum. Uau, isso aqui parece um galinheiro. Porquinhos? Galos. Coelhinhos. Há alguns que andam mais livres. Isso aqui parece ser um café ou algo do tipo. É bonito. O som dos pássaros aqui é inexplicável. Desde que chegamos, de longe já dava para ouvir todo o barulho dos pássaros. Bom, aqui não dá para gravar, mas a gente faz isso discretamente. Tem gambás, tem macacos. Não. Guaxinim? Macaco? Capivarás. Música. Que animal é este? Olha isso. Mira isso. Eles têm cobras. Que animal é este? Nunca vi alguns animais na vida como gambás. Os cachorrinhos Shiba. O tamanho desta tartaruga é enorme. Eles têm cabras. Tartaruga enorme. Os lagartos. Lagartos pequenos, lagartos grandes. Aqui tem cachorros e aves de todo tipo. Eu me pergunto se os galos e esses aí são de estimação, ou se são para briga. Acho muito estranho que eles vejam esses animais assim. Porque, em teoria, aqui não vendem animais para consumo. E, curiosamente, na entrada do mercado tem um café de cachorros. É assim, é tudo para pets. Quem compra esses animais pode dar um bom lar a eles, mas não sei se é só isso. Vamos ver.
Acho que não preciso ficar dando muitas lições, mas tudo bem, é um choque forte, um choque de realidade. Não sei se a gente precisa julgar isso ou não, mas vocês podem fazer isso nos comentários. Beleza. Isso foi a Tailândia. Próxima parada, Camboja. Até a próxima. Abraço pra você, família, seu bichinho e pro babaca do seu vizinho. Ah, e vou aproveitar enquanto vocês podem escolher se querem ver o vídeo daqui ou daqui agora. Vou mencionar o nome completo da cidade de Bangkok. O nome original detém o recorde de nome de cidade mais longo. Krungtep Mahak Nakong Amon Rata Nakosin Mahintara Yutaya Mahadilokpop Noparat Ratchatamni Burirom Udom Ratchaniwet Mahastatan Amon Pinman Awatan Sat. Witsa Katatitia Witsa Nungam Prasit Witsa. Só de dizer o nome completo já cansa.